Presidente, gravação iniciada. Bom dia. Nós vamos dar agora início à sessão extraordinária da nossa primeira turma extraordinária da primeira sessão, agora do período da manhã do dia 5 de maio de 2021. Essa sessão vai julgar os processos que foram retirados de pauta de sessões anteriores por conta de pedido de sustentação oral. São 13 processos no total, 7 previstos para amanhã e 8 previstos para a tarde. Todos eles com pedido de sustentação oral, alguns na modalidade videoconferência, outros na modalidade de vídeo gravado. Estão presentes os conselheiros José Roberto Adelino da Silva, Thiago Daiane da Luz Barros e Sérgio Abelson, que sou eu, o presidente da turma. Vamos iniciar, então, pelo item número 1, que é a recorrente a Assunção Representações e Serviços Limitada. Também é a recorrente do número 2, né? O relator é o conselheiro José Adelino. Eu vou pedir para o apoio, por gentileza, para convocar o patrono. Ok, presidente, farei a convocação. Item 01 da pauta. Doutor Nunes, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique a mensagem privada no chat. Vou lembrar para os colegas para manter o microfone desligado e estiver falando. Presidente, patrono convocado. Pronto, entrei, obrigado. Aí eu saio dessa sala e fico só na outra, é isso? Sim. Tá bom. Bom dia, doutor Ivo. Bom dia, presidente, tudo bem? Tudo bem. O número 1 e o número 2 da pauta é o mesmo contribuinte e o senhor é o patrono. Isso. O relator, o conselheiro José Adelino. Adelino, você vai fazer o relatório dos dois? Acho que eles são integrados, né? Eu acredito que possa... Eu acho melhor separar, o presidente. Tá, ok. Então vamos começar com o número 1. Vou pedir para o doutor, o colega Thiago também já está com o microfone desligado, manter os microfones desligados enquanto não estiver se pronunciando. Relatório, então. Belino, por favor. Vou fazer bem resumido, já que tem sustentação oral. Um recurso voluntário contra uma decisão que julgou procedente em parte, manifestação de conformidade da hora recorrente, né, contra uma compensação declarada, onde foi considerada a inexistência do crédito. Na manifestação de inconformidade, o manifestante apresentou uma planilha indicativa das antecipações e que as diferenças verificadas se referiam a compensações efetuadas em DCPF, como era na ocasião. A DRJ indeferiu e, argumentando que as DCTFs apresentadas pelo contribuinte foram apresentadas duas originais, foram apresentadas DCTFs originais e duas retificadoras para cada trimestre do ano calendário 2001. A primeira, em 2004, informava a compensação de débitos da contribuição social sobre o lucro líquido apurados em 2001, com crédito saldo negativo apurado no ano calendário 2000. A segunda, em 2006, altera o valor das compensações informadas, mantendo como crédito mesmo saldo negativo de 2000. As compensações realizadas na DCTF 2006 não podem ser acatadas, considerando ter sido ultrapassado o prazo para a repetição do indébito previsto no artigo 168. Então, a DRJ avaliou as compensações informadas
nas DCTFs retificadoras apresentadas em 2004. O saldo negativo era de 25.609,89 e a origem é pagamento de estimativa em valor, efetuados em valor a maior que a contribuição social apurada no final do período. Apresenta um quadro demonstrativo e então afirma que o valor do saldo negativo é suficiente para homologar as compensações intentadas pelo contribuinte. Então, o saldo negativo confirmado pela DRJ no ano calendário 2001 foi de 26.887,77. Afirma que é dever da autoridade verificar. Momento, porque parece que não sei se o Thiago perdeu a conexão, a imagem dele sumiu e está como perdido. Thiago, você está online? Deixa eu tentar em contato aqui com ele, só um momento. Ele voltou em outra tela. Você perdeu a conexão, Thiago? Não estou te ouvindo. Estou conectado? Desculpa, apagou aqui. Eu interrompi a leitura do relatório porque você tinha sumido. Você perdeu a conexão e entrou em outra conexão, é isso? Acredito que sim. Tá bom. Prosseguir, desculpa. Vamos continuar. Vamos seguir, então. Bom, a recorrente foi cientificada em 30/7/2018 e apresentou o recurso voluntário 29/8/2018. No recurso voluntário, basicamente, ela afirma que o crédito que apresentou a documentação comprobatória, repete que fundamentou com prejudicial de mérito o fato de não ter havido auto de infração, apresenta uma preliminar que, na verdade, mais se trata de um requerimento, alega que esse processo deveria ter sido reunido ao outro processo que vamos julgar a seguir, requer que seja cumprida a decisão do DRJ, no sentido de amortizar os débitos até o limite do crédito, alegou de novo a prejudicial de mérito, falta de auto-infração, alega que não merece prosperar a decisão da DRJ, quanto à desconsideração das DCTF retificadora enviada em 2006, entende que mostra necessário observar que a fundamentação apresentada pela DRJ configura-se como inovação, essa questão sobre não homologação das compensações das estimativas efetuadas em DCTF não foi objeto do despacho decisório recorrido, ou de qualquer outro despacho, não poderia ser invocado como fundamentação para mantê-lo, ainda que em parte. Ainda que o jogador seja o fisco, este representa a autoridade julgadora e não pode travestir-se de fiscal lançador, a quem cabe a análise do crédito e do direito creditório, agravando a sua exigência, modificando seus argumentos, fundamentos e motivação, que consiste em clara inovação. Cita a doutrina, decisões do CAF, no sentido de que a DRJ não é autoridade lançadora, e que a situação é inusitada, verdadeiramente injusta para a recorrente,
e a recorrente enviou as compensações em DCTF para pagar a estimativa do ano calendário de 2001, e que agora, 20 anos depois dessas compensações, estão sendo de forma obtusa não homologadas. E segue, então, fazendo essas considerações, cita uma decisão não vinculante do STJ e requer, então, que seja realizada a imputação da decisão da RJ, compensando os débitos declarados até o limite do crédito, e que seja dado provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida nos pontos apontados, seja para as demais razões expostas, reconhecer o crédito pleiteado e homologar as declarações de compensação vinculadas. Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e ainda que seja atribuída a legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao artigo 102. Acho que, em resumo, é isso. Relatório. Ok, tá certo. Eu passo a palavra agora ao doutor Igor Patrono. Você tem até 15 minutos para a sustentação. Ok, presidente, eu agradeço. Bom dia novamente a Vossa Excelência, aos demais conselheiros. Acho que o relatório, ele, de certa forma, já adianta muito do que eu ia falar aqui, mas qual é o ponto aí central? A gente está falando de saldo negativo de CSL do ano calendário de 2001, tá? Ele é composto por estimativas pagas em DARF e estimativas pagas via compensação. Compensações essas que foram feitas em DCTF, tá? O que é que acontece? A gente, com essas estimativas pagas, foi formado o saldo negativo que foi declarado oportunamente na DIPJ. Foi apurado um saldo negativo que foi declarado em DIPJ. Então, como a gente aproveitou este saldo negativo para fazer compensações diversas, veio a Receita Federal analisar o quê? O saldo negativo do ano calendário de 2001. Quando ele veio analisar o saldo negativo do ano calendário de 2001, ele se limitou, e o despacho decisório ele é muito curto, na verdade ele se fundamenta num parecer que está nas folhas 30 a 33 do processo. Se a gente olha esse parecer que está nas folhas 30 a 33 do processo, ele diz o seguinte, olha, pelo que eu estou vendo aqui, você informa no PERDICOMP os seguintes pagamentos, e aí ele coloca lá os pagamentos. Eu só confirmo, você, então, informou 78 mil. Eu só confirmo de pagamento 31 mil. Como eu só confirmo de pagamento 31 mil e sua CSL total era 34, então, na verdade, você não tinha saldo negativo. Você tinha, na verdade, um saldo positivo. Você tinha um saldo a recolher de CSL daquele ano calendário de R$ 2.732. Isso é o que a DRF, no despacho decisório, diz. E aqui uma coisa muito importante. Ele não fala absolutamente nada das estimativas compensadas. Absolutamente nada. E aí, então, vem esse despacho decisório em 2011 e a gente apresenta a manifestação de inconformidade informando, demonstrando direitinho, olha, na verdade, você está olhando só para os 31 mil, mas tem aqui a composição dos 78, e a gente vai e demonstra a composição dos 78. Aí o que é que acontece? Aí vem a DRJ e diz, não, eita, peraí, deixa eu olhar aqui, realmente tinha compensação que a gente não olhou, mas vamos ver a regularidade dessas compensações. E aí a DRJ, em 2018, vai analisar a regularidade das compensações das estimativas do ano calendário 2001, declaradas em DCTF. E aí aqui é o ponto principal, talvez, para a nossa discussão. A gente não discute que no processo de verificação do saldo negativo é possível confirmar o pagamento das estimativas. A gente não discute isso. Mas a gente tem que analisar o limite e a linha tênue em relação a isso e a estar, na verdade, fazendo um novo lançamento. Porque o que é que acontece? Qual era a regra válida na época? As compensações com tributo de mesma espécie podem ser declaradas em DCTF.
Ponto. Acho que isso aqui é incontroverso. As compensações com tributos de mesma espécie, na época, na vigência lá da Instrução Normativa 21, podiam ser feitos na própria DCTF. Ótimo. E o que é que isso significa? Significa que a Receita continuava tendo um prazo de 5 anos para checar aquelas compensações. Porque hoje o que é que acontece? Vamos pensar no mundo de hoje. No mundo de hoje eu compenso uma estimativa, quando era possível, né? Hoje nem é possível mais compensar a estimativa, mas eu pagava uma estimativa via compensação, num perde-comp, e a Receita tinha 5 anos para homologar e não homologar. Se isso compôs o saldo negativo e não foi homologado, é reduzido o saldo negativo, mas a Receita tem 5 anos para homologar a compensação da estimativa no perde-comp. É a mesma coisa na época. A Receita tinha 5 anos para homologar aquela DCTF que eu entreguei como compensação, informando a compensação. E ela não o fez. Ela nem analisou aquela DCTF. Quem analisou foi quem? A DRJ, quando em 2018. Então, eu entreguei uma DCTF em 2001, ou relativa ao ano calendário 2001, fazendo o pagamento lá de estimativas. A Receita veio analisar o saldo negativo que foi formado por aquelas estimativas e não falou nada da suficiência ou insuficiência do crédito para pagar aquelas estimativas, simplesmente desprezou aquelas estimativas pagas via compensação. E em 2018, 17 anos do fato gerador, 7 anos do despacho decisório, ela vem e diz, não, peraí, agora vamos olhar se você tinha realmente crédito suficiente para pagar aquelas estimativas que compuseram um saldo negativo. Isso não pode. E é isso que a gente defende, isso não pode. Se a Receita entendia que eu não tinha crédito para pagar aquelas estimativas, que ela tivesse em despacho decisório próprio, dito isso, e oportunizado apresentar a defesa disso. Eu não posso, 17 anos depois do fato, querer argumentar isso e trazer ao contribuinte uma prova até diabólica. Porque como é que eu vou agora pegar lá? Porque aí agora eu já não estou mais falando do saldo negativo de 2001. Eu estou falando de saldo negativos de anos anteriores que eu usei para pagar a estimativa de 2001. E vou ter que agora ir atrás desses saldos negativos que não tinham sido objeto de discussão para provar que eu tenho crédito para pagar aquela estimativa para formar um novo crédito. Isso não pode. É uma volta muito grande que a gente está querendo dar aqui no processo. E é isso que a gente insiste e defende. Olha, precisava, sim, ter tido uma auto-infração, um despacho decisório, o que quer que seja, para quê? Para olhar aquela compensação em DCTF. E a partir daí, sim, ter como repercussão a redução do saldo negativo que a gente está discutindo neste processo agora. Não pode a DRJ, em 2018, querer rever as compensações, porque é isso que ela faz. Se a gente olha a decisão da DRJ, ela é muito clara. Ela vai olhar lá e diz, ó, você dizia que era 40 e pouco, acho que não tem, suas DCTFs foram, inclusive, extemporâneas. Ela até diz que ela foi extemporânea. Precisava a DCTF ter caído em malha e não ter passado. Eu não posso, por um descontrole da Receita na época, porque hoje ela é muito mais controlada em relação a isso, mas por um descontrole da época, fazer com que ela não tivesse prazo para olhar nada disso. Ela tem que ter olhado a tempo, modo e dado direito de defesa especificamente em relação àquele fato. Então, eu não vou precisar dos 15 minutos, presidente. Eu acho que esses 7 minutinhos são relevantes para a gente falar desse ponto. E o último, assim, só para fazer um link deste processo com outros, sem prejuízo de já eu falar novamente na sustentação oral, só o que é que acontece? Este saldo negativo do ano calendário 2002, ele foi usado para pagar os débitos que estão controlados neste processo, e ele foi usado para pagar o débito que está controlado no outro processo, que é o item 2 da pauta. Só que o que é que aconteceu? Houve um PER original, uma decomp original fazendo a correta vinculação, e depois houve uma decomp retificadora, que aí a empresa errou. E aí ela disse que o saldo negativo era do ano calendário 2004, e está pagando débito do próprio período de 2004. O que mostra que foi só um erro de preenchimento do próprio perde-comp. A DRF, até na hora de analisar, ela faz a vinculação do segundo e diz, eu já neguei no primeiro, vou negar no segundo. A DRF faz essa vinculação. Mas a DRJ diz, esse tipo de erro eu não posso aceitar, mas isso a gente discute lá no outro. Mas só para fazer a vinculação. E o que é que a gente quer? Que o crédito que for reconhecido neste processo seja aproveitado para pagar o outro débito. É o requerimento que o relator
muito bem colocou, que a gente colocou que a gente indicou como preliminar, mas seria como um requerimento de fato no processo, né? O requerimento de apuração e liquidação do crédito, porque a DRJ, no fim, ela reconhece um crédito, mas a Receita nem usa para pagar os débitos deste processo, nem usa para pagar o do outro processo. E aí a gente faz esse requerimento no final. Mas eu vou parar por aqui e fico à disposição para algum esclarecimento de fato que se faça necessário. Agradeço desde já a atenção. Obrigado, doutor. Adelino, por favor, o seu voto. Bom, o recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade previstos no decreto 70235/712. Portanto, dele eu conheço. Inicialmente, a recorrente requer que seja realizada a imputação da decisão da DRJ, compensando os débitos declarados no limite do crédito já reconhecido, inclusive observando o débito da declaração de compensação, que é do processo seguinte, item 2 da pauta. Cabe esclarecer que a decisão... Bom, agora é meu comentário. Cabe esclarecer que a decisão da DRJ será cumprida pela DRF, não por escargo, posto não lhe ter sido dada essa competência. Um tanto confuso de requerimento da recorrente no item anterior, ela requer cumprimento da decisão da DRJ para, em seguida, arguir sua nulidade. O recorrente alega que teria havido a homologação tácita e que a DRJ não escreveu uma linha a respeito. Assim, entende ser nula a decisão com base no inciso 2 do artigo 59 do decreto 70235. Estranha essa afirmação, parece que a recorrente talvez não tenha se atentado à parte do acordo que reproduz a seguir com a devida vênia. O manifestante argumenta que os valores constantes do IPJ não podem mais ser alterados pelo fisco, tendo em vista exposto no artigo 150 do CTN. Argumenta ainda que, mesmo dentro do prazo legal, a alteração de saldo negativo apurado pelo contribuinte somente poderia ser efetuada por meio de auditoria fiscal. Acerca do assunto, o CTN, ao tratar do lançamento por homologação, que é o caso da CSLL, origem do crédito utilizado na DECOMP. Vou pular a leitura do artigo. Note-se que, em se tratando de CSLL, apurada pelo sujeito passivo, em sua declaração de ajuste efetivamente paga, ainda que parcialmente, submete-se ao prazo de 5 anos, contado da ocorrência de fato gerador, nos moldes de lançamento por homologação. A CSLL apurada na DIPJ e efetivamente paga, submete-se ao prazo determinado no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Expirado esse prazo, não pode mais o fisco exigir do contribuinte um valor maior do que o por ele apurado, fato este que não impede a administração pública de aferir eventuais créditos decorrentes desta apuração para restituição ou utilização e compensação em períodos posteriores. Assim sendo, continuando a reprodução do voto da DRJ, mostra-se equivocada a alegação do contribuinte quanto à aferição do crédito pleiteado e utilizado nas DECOMPs, que passa a ser dever do agente administrativo, quando objeto de pedido de restituição, ou utilizado para extinguir débitos pela compensação. Efetuadas essas considerações, claro está que, para que seja homologada a DECOMP, apresentada pelo contribuinte, é imprescindível a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado, independentemente da data de origem desse crédito. Esclareço ainda por oportuno que a competência para homologação da DECOMP na data da emissão do despacho decisório, conforme a normativa 900 de 2008, artigo 63 e artigo 65 da IN. Artigo 63. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo será promovida pelo titular da DRF, da DERAT ou DEINF, que a data da homologação tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. A autoridade da Receita Federal do Brasil, competente para decidir sobre a restituição, artigo 65, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar realização de diligência fiscal no estabelecimento do sujeito passivo, a fim de que seja verificada
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. Quanto às alegações do artigo 112, cabe esclarecer que tal dispositivo traz penalidade, e que não é o caso. O crédito tributário exigido nesse processo corresponde a débito apurado e declarado pelo próprio contribuinte. Quanto à homologação, a DRJ assim se posicionou. Com a devida vênia, eu vou reproduzir. Enfim, a homologação das compensações declaradas pelo contribuinte na DECOMP está condicionada inicialmente à validade do crédito utilizado, ou seja, é imprescindível que o crédito seja líquido e certo, passível de restituição ou ressarcimento e relativo a tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, e em valor suficiente para extinguir os débitos próprios compensados, respeitadas as demais regras afetas ao procedimento. No presente caso, documentos anexados ao processo comprovam a legitimidade do crédito no valor de R$ 26.887,77, a ser utilizado na extinção dos débitos declarados pelo contribuinte nas DECOMPs em litígio nesse processo. Ou seja, não se observa em nenhum momento preterição do direito, aí já é o meu comentário, do direito de defesa da recorrente, não se aplicando o inciso 2, ao artigo 59 do Decreto 70.235. Quanto à inovação alegada pela recorrente, entendo que esta não ocorreu. A DRJ claramente mostrou que as compensações realizadas em CTF 2006 não foram levadas em consideração por conta da decadência, conforme repito a seguir com a devida vênia. As compensações tentadas nas DCTFs apresentadas em 2006 não podem ser acatadas, considerando que ultrapassado o prazo para repetição do indébito prevista no artigo 168 do CTN. Assim sendo, serão avaliadas as compensações informadas em CTF retificador apresentado em 2004. Em resumo, todas as alegações da recorrente foram respondidas pela DRJ, nada sendo trazido de novo em seu recurso voluntário ou sequer provas adicionais pudessem nortear uma mudança de posicionamento. As compensações realizadas pela recorrente na DCTF ocorreram após o período decadencial, como antigo, e que não foi contestado, limitando-se a afirmar que foram homologadas tacitamente, que foi rechaçado pela DRJ, corretamente. Há que ser ressaltado que é dever da autoridade verificar a certeza e liquidez do crédito tributário nos termos do artigo 170 do CTN. Entendo respondidos todos os requerimentos da recorrente, porém quero ressaltar que no presente PAF não há necessidade de lavratura de auto-infração, posto não ter havido lançamento consoante o artigo 9º do Decreto 70.235. O presente PAF trata exclusivamente da homologação ou não da compensação de crédito tributário declarada pela recorrente. Por último, ressalte-se que no processo final 2011-31, em julgamento nesta mesma sessão, o crédito reconhecido neste PAF, final 2011-21, foi utilizado para compensar débitos daquele. Consequentemente, é o meu voto, dou provimento parcial ao recurso apenas para determinar que os débitos declarados no presente processo sejam compensados em conjunto com os declarados no processo final 2011-31, utilizando-se o crédito do saldo negativo de CSL do ano calendário de 2001, reconhecido no presente processo no valor de R$ 26.887,77. É como voto, presidente. Então, como não podia deixar de ser, já teve um spoiler aqui do próximo processo, né? Ok. Bom, a ordem da sessão seria agora discussões, né? Então, eu vou pedir para o conselheiro Thiago se manifestar e, se não tiver nada a discutir, fazer isso em todos os processos, já iniciar a votação. Nada a discutir, não, presidente. Você está sem áudio, presidente. Ok. Seu voto, conselheiro Thiago. Eu voto com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Então, vamos aqui para a pauta. Proclamando aqui o resultado, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para determinar que os débitos declarados no presente processo sejam compensados em conjunto com os declarados no processo 14.743, 720, 725, 2011, 31.
utilizando-se o crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001, reconhecido no presente processo, no valor de R$ 26.887,77. Ok. Então, julgado o primeiro processo, vamos para o segundo item da pauta, que também é do mesmo contribuinte, também com o mesmo patrono. Vereador Adelino, por favor, relatório. Nesse processo, como eu sugeri no início, para a gente não juntar, porque ele tem uma nuancezinha, que é o fato de a recorrente ter cometido um erro na DCT, na DECOMP. Que eu vou passar até já para o externo do recurso voluntário, que as considerações são semelhantes, e acredito que o patrono vá abordá-las. No recurso voluntário, a recorrente reafirmou que a compensação foi negada por uma questão meramente formal, pois ela equivocou-se ao retificar a DECOMP e indicar que o período de apuração do crédito seria o primeiro trimestre de 2004, quando, na verdade, refere-se ao saldo negativo de CSL do ano calendário 2001. De 2001, como constava na DECOMP retificada, e que a DRJ não aceitou os argumentos. Aí ela apresenta uma preliminar também, que é, na verdade, um requerimento, onde ela entende que esse processo deveria ser reunido com o que acabamos de julgar, no final de 2011 e 2021, e que, assim, ela entende que, se reconhecido o crédito naquele processo, o deste necessariamente teria que ser reconhecido, posto a haver a intrínseca ligação, né? E ela termina, então, pede provimento ao recurso, reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada. Ou seja, nesse caso aqui, o que nós temos é um requerimento para que seja aceita a retificação, já que ele indicou que o saldo negativo referia-se ao mesmo ano, né, que era em 2004, primeiro trimestre, né, em que ele estava compensando. Realmente fica muito claro que não faz sentido. Por isso ele pede para que o CARF aceite a retificação, aceitando que o saldo negativo é o do ano calendário 2001. Ok? A situação é bem igual à do processo anterior, tem essa nuance. Presidente, se eu posso falar, é bem curto. Minha intervenção vai ser muito curta. O outro, a gente estava discutindo ainda o crédito, né? Se meu saldo negativo seria 26 ou 44. Aqui é muito mais uma questão de reflexo. Se esse débito deve ser pago com o crédito do outro processo ou não. Os 26 mil já reconhecidos lá, e por isso que eu não fiz mais nenhuma intervenção adicional, já são suficientes para pagar os dois processos. Então, assim, se lá já foi determinado isso, o que a gente pede por coerência é que por aqui se siga a decisão do outro e acabou, entendeu? Porque senão a gente vai ter decisão conflitante até na mesma sessão. Então, o que a gente pede é só que dê cumprimento ao que foi determinado no processo do item 1. Dando cumprimento neste processo, independente de qualquer coisa, a gente está satisfeito. É o que pede. E você é objetivo por isso. Obrigado. O mero erro de preenchimento da declaração é o crédito ao mesmo do processo anterior. Né? Então, qual é o seu voto? Então, vamos ao voto, né, Adelino? Eu acho até que nem precisaria ler o voto inteiro, né? Mas vamos lá, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto, dele eu conheço. A DRJ indeferiu o pedido de diligência, faz a justificativa com base no artigo 16 do 70235, eu entendo como correta, porém
como é de hábito e de praxe no CARF, de uma forma geral, em especial nessa turma, há que se relevar que os princípios da verdade material e do formalismo moderado impõem que não haja óbice para apresentação de provas em sede de manifestação de inconformidade ou recurso voluntário. Cita aí a decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Diretamente ao ponto, vê-se que, se comparar a deconta original e retificadora, a recorrente, de fato, cometeu um erro na indicação da origem do saldo negativo. Este se refere ao ano calendário 2001, consoante a própria DIPJ juntada aos autos, na folha 291. Nele, vê-se que a recorrente apurou um saldo negativo no valor de 44.214,26 e indicou na DECOMP o valor das estimativas mensais, 78.396,18, como sendo saldo negativo. Além de indicar o ano calendário 2004, né, e não o de 2001. Fica bem claro o erro cometido, pois que os débitos se referem realmente ao mesmo período de apuração que o crédito, como afirmado pela recorrente. O primeiro trimestre de 2004, que seria impossível. Esse contador tinha que tomar um puxão de orelha, né? É assim sendo. Só lembrando que eu sou contador, viu, patrônio? Eu também, relator. Assim sendo, levando-se em conta exatamente o princípio da verdade material, entendo que a autoridade poderia, de ofício, considerar o crédito à vida decorrente do saldo negativo e analisar a certeza e liquidez. Deste modo, entendo que o processo deva retornar à unidade de origem para que seja analisado a certeza e liquidez do crédito declarado e a sua suficiência para compensar os débitos. Porém, ressalto que no processo final 2011-21, em julgamento dessa mesma sessão, referindo o crédito relativo ao saldo negativo de CSL, do ano calendário 2000, foi analisado pela DRJ, tendo sido dado provimento parcial, resultado mantido na presente sessão. Assim, por utilizarem o mesmo crédito, os débitos compensados em ambos os processos, neste de final 2011-21, devem ser considerados em conjunto e compensados até o limite do crédito reconhecido. Assim, meu voto é por dar provimento parcial ao recurso voluntário para considerar como crédito, apenas para considerar como crédito, utilizado no presente processo, ao negativo do ano calendário 2001, reconhecido no processo final 2011-21, devendo os débitos declarados no presente processo e os declarados no final 2011-21 serem compensados em conjunto até o limite do crédito reconhecido no processo final 2011-21. É como voto, presidente. Está ouvindo? Está agora ouvindo? Bom, acho que vou passar a palavra para o conselheiro Thiago, se tiver alguma coisa a discutir, senão já pode preferir seu voto. Presidente, né, nada a discutir, voto com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, proclamando aqui o resultado, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para considerar como crédito utilizado no presente processo o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001, reconhecido no processo final 21, devendo os débitos declarados no presente processo e os declarados no processo final 21 serem compensados em conjunto até o limite do crédito conhecido no processo final 21. Certo? Então, encerrado aqui o julgamento dos dois primeiros, eu agradeço a presença do patrono. Muito obrigado. Presidente, eu sou o do terceiro. Saio e volto ou posso ficar? Eu também, né? Não, pode ficar, pode ficar. Eu tinha me esquecido disso. Tá certo. Então, vamos ao terceiro item da pauta. Só um momento aqui. Recorrente a Salvador Shopping S.A., relator, conselheiro José Adelino, e o patrono é o doutor Ivo, que já se encontra aqui. Então, conselheiro Adelino, por favor, preferir o seu relatório.
Esse é um recurso voluntário contra o acórdão da 8ª turma da DRJ-BH, que julgou improcedente a manifestação de conformidade apresentada pela recorrente quando despacho decisório que não homologou uma compensação relativa saldo negativo de IRPJ declarado no PERDECOMP número tal. A compensação não foi homologada, essencialmente, porque não foram confirmadas retenções na fonte no valor de 26.914,76, que compuseram saldo negativo do imposto de renda de pessoa jurídica, sob a justificativa de tributação na fonte, exclusiva e definitiva. A hora recorrente, apertada a síntese, argumentou, conforme documento anexo 4, não há como negar o crédito pretendido, e que a retenção se refere à antecipação do valor devido, nos termos do inciso 3º, do inciso 3 do artigo 229 e do artigo 231 do Rio 99, que vigora a época. Anexou cópia do Razão e da DRPJ. Então, a DRF não confirmou as retenções e disse que elas eram de tributação na fonte exclusiva e definitiva. Bom, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Eu vou ler, eu fiz a reprodução parcial do voto, que eu acho importante aqui nesse ponto. Ela alegou que o valor das parcelas informadas do PERDECOMP é de R$ 26.914,76, sendo que este valor se refere integralmente a retenções na fonte. O valor do IRPJ devido era zero. O valor do saldo negativo, portanto, é igual, né? R$ 26.914,76. Pelo de apuração do crédito relativo ao IRPJ, é 3/9/95 a 31/12 de 2005, exercício 2006. Ainda conforme o despacho decisório, observa-se que não foi confirmada a intenção na fonte, com vistas a comprovar a antecipação do IRPJ, relativa ao CNPJ final 000112, Código de Receita 3426, no valor de R$ 26.914. Verifica-se que o contribuinte juntou cópia de comprovantes anuais de rendimentos, pagos e acreditados, respectivo imposto de renda retido na fonte, relativa à retenção no valor de R$ 26.914,76, que se referia a uma receita de R$ 119.621,88. Então, aí, no caso, ele teve uma retenção de 26 mil, que era relativa a uma receita de 119 mil, né? E que essa receita, segundo a DRJ, não foi declarada na DIPJ, não tem nenhuma receita financeira para o período, a que se refere à declaração 3/9 a 31/2/2005, enviada em razão da incorporação pelo contribuinte da PMPA SA. PMPA SA. CNPJ raiz, um termo interessante, número tal, cuja cisão ocorreu em 1/9/2005, conforme o documento de folha 44. Verifica-se ainda, por meio de consulta aos sistemas informatizados da RFB, que não foram informados da IPJ pelos anteriores quaisquer receitas financeiras. Então, a justificativa da DRJ foi que a recorrente não tributou nenhuma receita financeira e que, portanto, não teria direito ao indébito. Justifica que a dedução do IRF, consoante o artigo 229 do Decreto 3.000, do Decreto 3.099, Regulamento do Imposto de Renda, é admitida se provada a retenção e tributadas as receitas se conclui. Comenta o 7235, artigo 1516, que as alegações devem vir acompanhadas de elementos probatórios, que o CPC dispõe que no processo administrativo fiscal cabe ao interessado a prova dos fatos que alegue
em que pese as alegações de documentos chutados pelo manifestante, diante da inexistência de elementos suficientes para comprovar que a receita financeira informada foi considerada na apuração do IRPJ devido, tem-se que a decisão que não confirmou a retenção na fonte para fim de identificação da existência do saldo negativo de IRPJ deve ser mantida. Bom, a recorrente apresentou um recurso voluntário onde ela, em síntese, ela alega que a DRJ mudou o fundamento no despacho decisório. Ao analisar a DIPJ e ter afirmado que a recorrente não tributou a receita financeira informada. Entende que a decisão deva ser reformada, pois, além de representar verdadeira inovação em relação ao despacho decisório, configurando clara nulidade, não observa que a empresa estava em fase pré-operacional e, por isso, não apurou o resultado no ano calendário. Argumenta que a DRJ revisou a apuração do IRPJ em 2005 e repete a fundamentação apresentada, que constitui inovação, e que o julgador não pode travestir-se em fiscal lançador. Cita a doutrina, decisões desse CARF a respeito, e assim entende que o despacho decisório revela-se improcedente por vício de fundamentação. Então, ele diz que o despacho decisório aqui compara-se ao lançamento e não comporta alteração dos motivos que lhe sustentam. Aplica-se, no caso, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em se tratando de ato administrativo, uma vez declarado o motivo do ato, este deve ser respeitado, motivos que, por sua vez, podem ser de fato ou de direito. Na primeira hipótese, motivo de fato, tem-se a verificação das circunstâncias reais que ensejam a edição do ato. Na segunda, motivo de direito, a verificação se dá no plano da norma jurídica, a partir da qual é possível extrair a determinação legal que há de se culminar com a prática do ato. Cita a doutrina e jurisprudência do STJ, entende que deva ser reconhecida a nulidade. Em seguida, alega prejudicial de mérito por falta de auto de infração, MPF, específico para alterar o saldo negativo do IRPJ, e que o mandado de procedimento fiscal, MPF, tem a finalidade da transparência, fiscalização e segurança do sujeito passivo. Entende que, por força do artigo 239, as atividades de fiscalização no regulamento interno da Receita Federal, as atividades de fiscalização, inclusive de revisão de lançamentos, revisão de declarações de diligência e perícia, bem como efetuar a revisão de ofícios crédito tributário lançados, escritos ou não em dívida ativa da União, compete às divisões de fiscalização, DIFES, e aos serviços de fiscalização CEFIS e às seções de fiscalização SAFES e os núcleos de fiscalização. E afirma, quer dizer, não bastasse a necessidade do MPF para revisar a DIPJ, no caso em questão, este deve ser direcionado à fiscalização, não tendo havido MPF, e, por consequência, a revisão do lançamento apresentado na DIPJ está homologado. Não pode, portanto, a pretexto de analisar o crédito, aquele que não detém competência nem poderes investir-se na função da fiscalização para reduzir ou negar saldo negativo, ainda mais tratando-se do órgão julgador, manifestando um aspecto que não está em discussão. Bom, assim ele entende que deveria ter sido lavrado o auto de infração, rebate a questão do registro da Receita Financeira, pois que estava em fase pré-operacional, e apresenta um pedaço do relatório do auditor, onde apresenta a contabilização no ativo diferido, na ocasião, era a forma, né? Onde você tem os gastos pré-operacionais e resultado financeiro líquido, que eram diferidos para amortização, no mínimo em 5 anos. Anexa as demonstrações financeiras auditadas
menciona a solução de divergência COSIT 32/2008, que dispõe nessa linha, né? Cita decisões do CARF admitindo a restituição em casos análogos. E requer, portanto, seja dado provimento ao presente recurso, no sentido de anular a decisão recorrida, né? E, pelas razões expostas, reconhecer o crédito pleiteado e homologar declarações de compensações vinculadas. Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e que seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao artigo 112 do CTN. Bom, traduzindo é isso. A despacho decisório negou, considerando que era tributação exclusiva, será a tributação de receita financeira, né? E a DRJ, na opinião da recorrente, inovou ao negar provimento à manifestação, porque não teria havido a tributação das receitas financeiras. A recorrente alegou, então, que estava em fase pré-operacional e que as receitas financeiras eram ou deveriam ser classificadas no ativo diferido, não havendo apuração de resultado em fase pré-operacional. Basicamente é isso. Ok. Vou passar a palavra então para o patrono. Eu tenho de novo até 15 minutos. Ok, presidente. Prometo de novo ser breve. Eu posso compartilhar minha tela? Licença. Não sei se os senhores estão enxergando aí. Isso aqui é o despacho decisório, tá? No despacho decisório, se a gente olha, tá precisamente o que o relator mencionou. A gente tem uma retenção na fonte, dessa fonte pagadora, do Código de Receita 3426, no valor de 26 mil, que não foi confirmado, 26.914,76. E não foi confirmado por quê? Porque se diz que se trata de tributação na fonte exclusiva ou definitiva. Este é o motivo do despacho decisório. E aqui a gente tem uma coisa muito importante. A gente está tratando de pessoa jurídica. Não tem essa tributação exclusiva ou definitiva, principalmente por quê? Porque nesse caso específico, se trata de aplicações financeiras de renda fixa, normal. Não tem nenhuma operação aí específica, nada. Aquela aplicação normal financeira que você tributa normalmente quando recebe na pessoa jurídica. Então, tratando-se de por se tratar supostamente de tributação na fonte exclusiva ou definitiva, foi negado. Nós, então, e aqui está só a parte de cima do despacho decisório que confirma, né? O saldo negativo pela DIPJ é 26.914, no PERDICOMP igualmente, eu componho os 26.914, só que a receita não confirma, então por isso que está zero, e o saldo negativo ela diz que é zero. E o motivo, insisto, tributação exclusiva ou definitiva. Foi deste despacho decisório que a empresa foi chamada para se defender. O que é que a empresa precisa dizer aqui, nesse despacho decisório? Que não é, que a premissa da Receita está errada, que não é tributação exclusiva ou definitiva. Então, o que é que se fez? Se mostrou a retenção na fonte e se mostrou que não era receita exclusiva ou definitiva. Vem, então, a DRJ e diz, conforme relatado, consta no despacho decisório que o valor das parcelas informadas é de 26 mil, sendo que esse valor se refere integralmente a retenções na fonte, o valor do imposto de renda devido é zero, o valor de saldo negativo na DIPJ na PERDICOMP, os mesmos 26, o período de apuração do crédito é de setembro de 2005 a dezembro de 2005, exercício 2 e 6, e ainda consta no despacho decisório que não foi confirmada a retenção na fonte, com vistas a comprovar a antecipação de RPJ informada no PERDICOMP tal, Código de Receita tal, no valor de 26 mil. Isso é o que está no despacho decisório e a própria DRJ adota como premissa. E aí ela vai em seguida e diz, verifica-se
que o contribuinte juntou cópia de comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e respectivo imposto de renda na fonte relativa à retenção de 26 mil, que se referia a uma receita de 119 mil. Ponto. Ela está dizendo o quê? Que a retenção na fonte, de fato, existiu. Como é uma pessoa jurídica, não tem que se falar em tributação exclusiva ou definitiva, pode ser aproveitada. Só que aí ela vai e passa adiante. Aí ela continua. Ela diz, constata-se pela apreciação da DIPJ que não foi declarada nenhuma receita financeira para o período a que se refere a declaração, enviada em razão de incorporação pelo contribuinte PMPA, CNPJ raiz tal, cuja decisão se deu em setembro de 2005, conforme documental. Ponto. E aqui é onde está o ponto. Na verdade, onde estão os pontos aqui em lead. Primeiro, a empresa foi chamada em algum momento aí para dizer que tributou? A empresa foi chamada em algum momento para provar que ofereceu essa receita à tributação? Quando? Aí a DRJ adianta isso, nem suscita aí um incidente, nem converte em diligência, nem nada. Ela já vai, olha as DIPJs e diz, ó, tô olhando aqui pela DIPJ e tu não tem nenhuma receita financeira. Aqui está o principal erro. Esse erro, ele enseja uma nulidade por cesseamento de direito de defesa? Sim. E esse é o primeiro ponto que a gente coloca. Primeiro, DRJ ela não poderia pegar, olhar lá nos arquivos eletrônicos o que não estava no processo, porque cabe ao julgador julgar conforme o processo. Aí vem a DRJ olhando outros elementos que não constantes do processo e diz, ó, estou vendo aqui tua declaração e não tem receita compatível com a retenção na fonte que você está querendo aproveitar. Então, eu não vou acatar essa retenção na fonte. O que a gente diz aqui de partida ela está inovando na lei e está sim. Nós não fomos chamados para apresentar defesa demonstrando que o crédito, a receita foi contabilizada ou não. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto aqui importante, a gente está indo aqui além da confirmação da própria estimativa, da própria retenção. A gente está indo aqui para apurar o imposto, porque o que é que ela diz no fim do dia? Ó, se tu tivesse reconhecido a receita, tu tinha dado imposto a apurar, tivesse dado imposto a apurar, a retenção ia ser usada para pagar esse imposto e teu saldo negativo ia ser zero. Então, o que é que ela está fazendo aqui indiretamente e está fazendo indiretamente? Lançando uma suposta receita não oferecida à tributação. Isso não pode via compensação, isso é via auto de infração. E eu não mencionei no outro processo porque não precisava, mas é importante ter em mente que a Receita Federal, o presidente que vem aí de carreira, a Receita Federal, ela tem auto de infração sem lançamento de tributo. Existe auto de infração para reduzir saldo negativo e auto de infração para reduzir prejuízo fiscal. Isso existe. Existe auto-infração naquele mesmo formuláriozinho. Só que ao invés de ter valor de principal, multa e juros, ela só diz, olha, você vai lá no seu livro, eu estou reduzindo aqui o seu saldo negativo ou estou reduzindo o seu prejuízo fiscal. E este auto-infração serve para esse tipo de situação. Ela tinha que ter lavrado auto-infração em que prazo? No prazo de 5 anos, como de direito. E aqui não foi feito nenhum auto de infração para reduzir esse saldo negativo. Esse é mais um ponto importante aqui que a gente levanta. Então, eu tenho o primeiro, que é a nulidade, o segundo, que é a própria decadência, porque ele está aqui indiretamente cobrando um tributo sobre uma suposta receita omitida. E aqui eu vou para o terceiro ponto e mais importante. Se o despacho decisório não tivesse sido eletrônico, ou se a DRJ tivesse pelo menos convertido em diligência, a gente não estaria aqui discutindo esse processo. Se pelo menos ela tivesse convertido em diligência, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque foi demonstrado no recurso voluntário, e aqui eu vou para um trecho do recurso voluntário, que a empresa estava em fase pré-operacional, senhores conselheiros. Em fase pré-operacional. E está aqui, ó. Resultado financeiro como um diferido, R$81 mil. E é assim que tem que ser. Está aqui nas notas explicativas da administração, auditada pela PwC. Está aqui, ó. Resultado financeiro, 81 mil. E o que são esses 81 mil, Ivo?
é a diferença entre 358 de receita financeira e 275 de despesa financeira. Então, a empresa apropriou contabilmente 351 mil de receita financeira, mais do que os 119. E por que isso, Ivo? E por que mais do que 119? Então, a empresa foi boazinha demais? Não. É porque a gente sabe que existe um descompasso entre regime de caixa e regime de competência. Retenção na fonte é caixa. Oferecimento de receita financeira é competência. A empresa todo mês precisa estar oferecendo, independente de resgatar ou não, independente de ter tido retenção na fonte ou não. Então, ela contabilizou 358 mil de receita financeira, 275 de despesa financeira, só que esse resultado financeiro foi contabilizado aonde? No diferido. Por que no diferido? Porque a empresa estava em fase pré-operacional. Ela não tinha receita, ela não tinha nada operacional. E a soma das despesas pré-operacionais foi superior ao resultado financeiro positivo. Então, ela não poderia ter contabilizado isso como receita financeira, como que é a DRJ. Só que a DRJ, sem conhecer os fatos, se arvorando em inovar o lançamento, teve uma visão míope, curta, do que aconteceu de fato. Ela não pôde enxergar o todo. Por quê? Porque tentou inovar sem olhar tentando descobrir no mundo dos fatos o que aconteceu, aquilo que não estava dito no processo, porque não tinha sido chamado para dizer o que estava no processo. Então, encerrando aqui minha intervenção, e acho que aqui já resumi os pontos, a gente tem uma prejudicial que para a gente ela é insuperável, que é a nulidade por inovação, mas ainda que ela pudesse ser superada, a gente tem a questão da decadência, e no frigir dos ovos, aí por uma verdade material, e ninguém pode nem dizer que a gente está juntando prova nova agora no recurso voluntário, porque a gente está juntando porque não tinha sido chamado para juntar até agora. Mas agora, no recurso voluntário, a gente está demonstrando por que eu não contabilizei essa receita como resultado financeiro lá embaixo. Por quê? Porque era diferido, eu estava em fase pré-operacional. Então, esses são os pontos, presidente, pelos quais a gente pede o provimento do recurso voluntário. Obrigado. Obrigado, doutor. Pedir só para... É isso, tirar o compartilhamento da tela, ótimo. Adelino, professor, seu voto, por favor. Ok. Entendo caber... Bom, o recurso é tempestivo e apresenta demais pressupostos de admissibilidade. Previsto no decreto 70.235, portanto, dele eu conheço. Entendo caber razão parcial a recorrente ao arguir a nulidade de decisão da DRJ, pois ter havido inovação nos argumentos trazidos em seu teor. No despacho decisório, o crédito não foi reconhecido porque a autoridade entendera que se tratava de tributação na fonte exclusiva e definitiva, portanto, não compensável, sem indicar a base legal adotada para tirar tal conclusão. A recorrente, em sua manifestação, foi clara na afirmação e baseou seus argumentos na legislação que respaldaria a dedução e, no caso, na formação de saldo negativo apurado. Entendo que a DRJ deveria ter anulado o ato, mas, no entanto, negou o provimento à manifestação baseada no fato de que as receitas financeiras correspondentes não foram tributadas no mesmo período. É dever da autoridade, sem dúvida alguma, certificar-se da liquidez e certeza do crédito declarado pelo contribuinte nos termos do artigo 170 do CTN. Mas isso não lhe dá o direito de inovar em sua decisão, preterindo o direito de defesa do contribuinte, aplicando-se ao caso o inciso 2 do artigo 59 do decreto 70.235, que trata da nulidade de decisões com preterição do direito de defesa. No entanto, o parágrafo 3º do mesmo artigo 59, ele dispõe que, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Entendo ser descabida a alegação da decorrente quanto à prejudicial de mérito. A DRJ não efetuou um lançamento, ela apenas cumpriu seu dever, conforme já dito, certificar-se quanto à existência do crédito, sua liquidez e certeza. Quanto ao mérito, entendo correto o tratamento contábil dados à receita e despesas auferidas, incorrido na fase pré-operacional. Na ocasião, prevaleciam as normas da Lei 6.404/76, com alterações posteriores, e a regra foi corroborada pelo fisco, consoante solução de divergência número 32
2008, que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido saldo líquido negativo entre receitas e despesa financeira quando provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá as despesas pré-operacionais registradas. Eventual excesso deverá compor o lucro líquido. Ou seja, se for negativo, né, a gente deduz das despesas diferidas, né, e se sobrar crédito, aí sim você tem o registro em conta de resultado, que não foi o caso claramente aí na demonstração, até o patrono reproduziu novamente aí, e vimos que, quer dizer, do ponto de vista contábil, a classificação está absolutamente correta. Embora tenha tratado de situação em que receitas financeiras forem inferiores às despesas financeiras, entendo que, em caso contrário, a interpretação é a mesma, não há nenhuma diferença, como foi na solução da divergência acima transcrita. No caso da recorrente, o saldo conjunto foi negativo e, portanto, diferido para amortização a partir da entrada em operação. Consequentemente, com base no parágrafo 3º do artigo 59 do Decreto 7235, rejeita a preliminar de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário. Pela base da minha decisão é o parágrafo 3º do 7235, que foi lido acima. Ou seja, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir a falta. Portanto, eu dou provimento ao recurso voluntário. É meu voto, presidente. Estão me ouvindo? Ok. Então, bom, acho que alguma discussão, conselheiro Thiago, se não, pode preferir seu voto. Presidente, doutor Ivo, as sustentações foram excelentes, parabéns, e voto com o relator. Eu só vou fazer uma pequena ressalva aqui. Eu entendo, acho que a questão da nulidade, eu entendo que até o despacho decisório estaria mais próximo da nulidade do que o acórdão da DRJ, né? Até porque essa questão de verificar o oferecimento da tributação é objeto da súmula 80 do CARF. Seria uma obrigação do julgador na verificação da liquidez e certeza, né? Mas, de qualquer forma, pela solução dada, eu vou acompanhar o relator, só por essa ressalva aí eu vou votar pelas conclusões. Certo? Então, aqui, proclamando o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário. Voltou pelas conclusões o conselheiro Sérgio Abel. Ok? Obrigado, presidente. Obrigado, senhores conselheiros. Desculpe aí se tumultuei a sessão. O objetivo era ajudar. Valeu. Bom, prosseguindo, o próximo item da pauta é de minha relatoria. Contribuinte. Presidente? Sim. Só repetindo aqui, ficou em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Sérgio Abelsa, né? Tá. Então, item 4, recorrente à CBF, do Instituto SA. E, bom, citação oral por videoconferência. Patrono, doutor Rodrigo Paneto, eu vou pedir para o apoio, por favor, convocá-lo. Ok, presidente, farei a convocação. Item 4 da pauta, doutor Rodrigo, seu processo será julgado agora, por gentileza verifique mensagem privada no chat.
Item 4 da pauta. Doutor Rodrigo, seu processo será julgado agora. Por gentileza, verifique mensagem privada no chat. Ok. Presidente Patrono convocado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Doutor Rodrigo. Bonito. Deixa eu só fotografar aqui o link. Isso. Bom, o relator sou eu do processo. Eu vou dar início aqui à leitura do relatório. Depois eu vou passar para o senhor para a sustentação oral, ok? Muito obrigado. Trata-se de recurso voluntário contra o acordo de primeira instância que julgou procedente o lançamento efetuado mediante o auto de infração às folhas tais, com anexo às folhas tais, correspondente à falta de recolhimento de multa de mora relativa a débitos de RPJ do primeiro e quarto trimestre de 2003 e juros de mora relativos a débitos de RPJ do primeiro trimestre de 2003, no valor total de R$ 29.831,62. Em sua impugnação apresentada em 3 de 5 de 2007, o contribuinte apresentou as alegações assim sintetizadas no relatório do acordo recorrido. O recolhimento efetuado, mesmo que com atraso, foi procedido antes de qualquer procedimento fiscalizatório, encontrando guarida no artigo 138 do CTN, que afasta a imposição da multa moratória. De acordo com os demonstrativos de pagamento efetuados após o vencimento, constam que os recolhimentos foram efetuados a destempo e aquecidos apenas pelos juros de mora. Cita a jurisprudência administrativa e judicial para requerer a nulidade dos débitos lançados em subsistência do lançamento. No acordo foi mantido o crédito tributário exigido pelas razões a seguir transcritas. A presente atuação resultou de procedimento eletrônico de auditoria interna da CTF, na qual foi apurada a infração falta de pagamento da multa de juros e juros de mora, conforme consta dos anexos 2B do auto de infração. Constata-se que a interessada pagou com atraso os dois débitos indicados. O primeiro com vencimento em 28 de 2 de 2003, somente foi pago em 23 de 12 de 2003. E o segundo com vencimento em 30 de 2 de 2003 foi pago em 19 de 5 de 2004. O auto de infração foi lavrado com base nos artigos 43 e 61 da Lei 9.430 de 96. Portanto, soma a multa e os juros moratórios regularmente previstos em lei ordinária, vigente para sancionar o pagamento voluntário de tributos efetuados a destempo, a prestação de alegações para o seu eventual afastamento circunscreve-se no âmbito do controle da legalidade e constitucionalidade das leis da atribuição privativa do Poder Judiciário. A mora não é afastada pela denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, conforme a interessada alega entendimento que encontra respaldo em decisões do Superior Tribunal de Justiça STJ e do Conselho de Contribuintes, diferente dos apontados na impugnação. E aí ele cita a jurisprudência. Portanto, o lançamento é procedente e é devido crédito tributário. A ciência foi em 12 de 2009 e o recurso voluntário apresentado em 27 de 8 de 2009. A recorrente, no seu recurso, repete os argumentos apresentados na impugnação, alegando em síntese que os pagamentos por ela efetuados se deram acompanhados de juros de mora, tendo havido denúncia espontânea da infração e sendo incabível a aplicação de multa de mora, conforme o artigo 138 do CTN, e acrescenta em sede de recurso voluntário a alegação de que estaria beneficiada pela extinção da multa e dos juros nos termos da Lei 11.941 de 2009, por efeito da retroatividade benigna determinada pelo artigo 106 do CTN. Bom, esse é o relatório. O processo já foi objeto de diligências, mas aí acho que já é o objeto já do voto. Vou passar a palavra agora para o patrono para sustentação oral. O senhor tem até 15 minutos, por favor. Doutor? Seu microfone está desligado. Melhorou. Agora sim. Devagarzinho nós vamos aprendendo, né, doutores? Bom dia a todos, né? Senhor presidente, senhor conselheiro relator e conselheiros que compõem
essa ilustre turma, né? Inicialmente, eu espero e desejo que todos estejam bem nesses tempos de impensáveis anormalidades, né? Em relação ao recurso, o recurso da recorrente versa sobre a nulidade do lançamento, em virtude da denúncia espontânea, quando do pagamento voluntário, né, como bem delineado no relatório. O processo já foi objeto de uma discussão prévia nesta turma, acredito eu que no ano de 2019 foi baixado em diligência, tendo sido juntado aos autos extratos e outras declarações existentes na base de dados da Receita Federal, né? De toda a documentação dos autos, a denúncia espontânea restou comprovada pelos extratos de folhas 4084 e 4090, né, que ratificam as declarações retificadoras que elas foram apresentadas em dezembro de 2006. Ressalte-se que essas declarações apresentadas em dezembro de 2006 foram a base para o lançamento, né? Ou seja, elas foram transmitidas depois do efetivo recolhimento do tributo, dos tributos em si, que foram recolhidos em dezembro de 2003 e maio de 2004, respectivamente. Constam também das folhas 4.084 dos autos as declarações originais apresentadas pela recorrente, bem como as retificadoras apresentadas no ano de 2006, já as retificadoras, as folhas 4087. Ressaltamos mais uma vez que o auto de infração foi baseado nas informações das declarações retificadoras, né, como se observa das folhas 11 dos autos. O número e a data dos pagamentos também estão consignados no auto de infração, isto as folhas 13 e 14. Portanto, doutos conselheiros, não restam dúvidas pela leitura dos documentos constantes dos autos que os débitos versados no presente processo, com vencimentos em 28/2 de 2003 e 30/12 de 2003, foram pagos em 23/12 de 2003 e 19/5 de 2004, respectivamente, antes das declarações retificadoras que foram encaminhadas em 7/12 de 2006. Ou seja, as retificadoras foram apresentadas 3 anos depois do efetivo recolhimento. Cumpre ressaltar também que outros autos foram lavrados simultaneamente ao presente e todas as decisões reconheceram a ocorrência da denúncia espontânea. Eu cito aqui os acórdãos 3302-001-2015 da Terceira Câmara, o 1802-000-954 da Segunda Câmara e o acórdão 1101-000-368 da Primeira Câmara. Diante das breves considerações aqui apresentadas e por tudo que consta dos autos, a recorrente ratifica os pedidos formulados na sua peça recursal, né, que está às folhas 39 e 50 dos autos. Neste prisma, pede deferimento e agradece a atenção dos doutores. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, vou passar para a leitura do voto. Recurso voluntário é tempestivo, admissível segundo os requisitos do decreto 70/235, portanto, dele conheço. Só uma lembrança aqui do relatório, o auto de infração foi referente à multa de mora, auto de recolhimento de multa de mora relativa a débitos do RPJ do primeiro quarto trimestre de 2003 e juros de mora relativos a débitos de RPJ do primeiro trimestre de 2003, certo? Então, já delimitando aqui a lide, eu digo aqui, a contribuinte alega que efetuou espontaneamente o pagamento dos débitos em questão, acompanhado dos juros de mora, não sendo cabível a cobrança de multa de mora, conforme artigo 138 do CTN. Então, no que se refere aos juros de mora relativos a débitos da RPJ do primeiro trimestre de 2003, lançados na auto de infração, que são outro item, que não é a multa de mora que está se discutindo, não há contestação expressa por parte da contribuinte, que se resigna apenas no que se refere à multa de mora. É matéria preclusa, portanto, nos termos do artigo 17 do decreto 70/235. A questão relativa à denúncia espontânea, nos casos de juros de tributos recolhidos espontaneamente com atraso, foi submetida pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito do recurso repetitivo, artigo 543C do Código de Processo Civil,
por meio do recurso especial 1149.022, com decisão proferida em 9 de 6 de 2010 e transjulgado em 30 de 8 de 2010, sendo oportuno transcrever a ementa do respectivo julgado. Eu peço licença para não ler a ementa desse julgado, que acho que já é conhecido, né? Dessa forma, resta caracterizada a denúncia espontânea, que exclui a incidência da multa de mora, nos casos em que houve recolhimento com atraso de tributos, que ainda não haviam sido declarados à Receita Federal do Brasil, como ocorre nos casos em que há pagamentos temporâneos de tributos só posteriormente declarados em DCTF e entregue após o citado pagamento. Os pagamentos em atraso em questão foram efetuados em 23 de 12 de 2003 e 19 de 5 de 2004. Constava nos autos apenas a data de entrega das DCTF retificadoras relativas ao primeiro e quarto trimestre de 2003, a data que era 7 de 12 de 2006. Assim, fazia-se necessário saber a data de entrega das DCTFs originais e retificadoras relativas aos anos do calendário 2003 e 2004, bem como se ou de quais destas declarações constavam os referidos débitos. Então, com isso, o julgamento foi convertido em diligência terminada pela resolução número 98, proferida por essa turma, em 20 de maio de 2009, para que fosse anexado ao processo pela unidade de origem as DCTFs, DPJs e extrato sinal relativos ao período. No que se refere aos extratos DCTF anexados aos autos, não constava em nenhum deles a data de recepção de cada uma das DCTFs, informação absolutamente fundamental para a resolução da lide. Não anexaram o principal, que seria a informação da data da confissão dos débitos, né? Desta forma, o julgamento do recurso foi novamente convertido em diligência à unidade de origem pela resolução número 207, proferido por essa turma, em 4 de dezembro de 2019, para que fosse anexado ao processo extrato do sistema da Receita Federal que contivesse, né? Corrigir aqui. A relação das DCTF ativas e retificadas anexadas ao processo da diligência anterior, com a informação da data de recepção de cada uma das declarações. Os extratos solicitados foram anexados às folhas tais. A recorrente adicionou uma manifestação às folhas tais, em que realiza breve análise dos documentos juntados, alega em síntese que os referidos documentos corroboram o articulado no recurso interposto, ratifica todos os pedidos formulados, anexando os recibos de DCTF às folhas tais. Então, vamos agora analisar os documentos anexados, né? Então, o primeiro pagamento em questão, no valor principal de 75 mil e tanto, acompanhado de juros de mora de 7.500 e tanto, foi efetuado em 23 de 12 de 2003, com o Código de Receita 2362, vencimento 28 de 2 de 2003. Ele refere-se, portanto, a débito de estimativa de RPJ de janeiro de 2003, conforme demonstrativo constante do auto de infração, a folha 13, que eu reproduzo aqui no voto. Então, é um débito de estimativa de RPJ de janeiro de 2003. Então, o exame do extrato às folhas tais e das DCTF às folhas tais, que é o extrato das datas de entrega e das próprias DCTF, demonstra que o débito de estimativa de RPJ de janeiro de 2003, esse débito foi declarado pela primeira vez na DCTF retificadora 01, que é como consta da anexação do processo, do primeiro trimestre de 2003, a folha 110, recepcionada em 13 de 9 de 2004. Então, esse débito foi declarado no valor de R$ 287.607,94, tendo sido o referido pagamento informado em tal declaração, na DCTF, conforme trechos reproduzidos a seguir. Então, eu reproduzo aqui os extratos dos trechos do extrato das datas da recepção da DCTF e da própria DCTF, em que o débito foi declarado, essa DCTF entregue 13 de 9 de 2004, e o referido pagamento já constando como parte da extinção desse pagamento. O primeiro pagamento em questão, portanto, foi efetuado em 23 de 12 de 2003, acompanhado de juros de mora e o débito correspondente declarado posteriormente em 13 de 9 de 2004, o que caracteriza denúncia espontânea. Então, o segundo pagamento em questão, no valor principal de 96 mil e tanto, acompanhado de juros de mora de 5 mil e tanto, foi efetuado em 19 de 5 de 2004, com Código de Receita 2362, vencimento em 30 de 12 de 2003. Refere-se, portanto, a débito de estimativa de RPJ de novembro de 2003.
conforme demonstrativo constante do auto de infração, a folha 14, reproduzido a seguir. Produz aqui o demonstrativo do débito da auto de infração. O exame do extrato das folhas tais e da DCTF das folhas tais demonstra que o débito de estimativa de RPJ de novembro de 2003 foi declarado pela primeira vez na DCTF original do quarto trimestre de 2003, a folha 788, recepcionada em 15 de 5 de 2003, no valor de R$ 52.294,23, extido por compensação, conforme trecho que produz a seguir. Quer dizer, o débito de estimativa de RPJ de novembro de 2003 foi declarado pela primeira vez em 15 de 5 de 2003, mas era no valor de R$ 52 mil, extido por compensação, e não constava... Quer dizer, esse pagamento de R$ 96.271,24, que é o pagamento em questão, ele não constava dessa DCTF e nem o débito estava confessado nesses valores. Observe-se, portanto, que o referido pagamento não corresponde ao montante do débito declarado nesta DCTF original. O débito estimativo de RPJ de novembro de 2003 foi declarado pela segunda vez na DCTF retificadora 01 do quarto trimestre de 2003, a folha 824, recepcionada em 13 de nove de 2004, no valor de R$ 148.565,47, conforme trechos produzidos a seguir. Então, essa DCTF retificadora, a mesma do caso anterior, 13 de nove de 2004, nela constava o valor do débito de estimativa de RPJ de novembro de 2003, já no valor de R$ 148.565,47, que é justamente o valor anterior, R$ 52.294,23, que foi declarado na DCTF original, acrescido no valor do pagamento em questão, que é R$ 96.271,24, que já consta aqui dessa DCTF retificadora. Então, observe-se que nessa DCTF retificadora foi acrescentado o valor exato do débito correspondente ao referido pagamento, o qual é informado na referida declaração. O segundo pagamento, portanto, foi efetuado em 19 de 5 de 2004, acompanhado de juros de mora, e o débito correspondente declarado posteriormente, em 13 de 9 de 2004, o que também caracteriza denúncia espontânea. Assim, ficou comprovado que ambos os débitos em questão foram declarados em DCTF posteriormente ao recolhimento dos respectivos pagamentos, os quais se caracterizam, portanto, como espontâneos, devendo ser excluídos do auto de infração em questão os valores de multa de mora indevidamente lançados. Bom, o contribuinte tinha feito uma outra alegação, que era em relação à aplicação retroativa da Lei 11.941 de 2009. Então, quanto aos documentos relativos à retroatividade dos dispositivos da Lei número 11.941 de 2009, cabe apenas ressaltar que, número 1, deveriam ter sido apresentados na impugnação, conforme determina o artigo 16.3 do Decreto 70.235, restando precluso o direito de trazer argumentos que não tenham sido suscitados naquela oportunidade. E 2, há de argumentando, tanto, a referida lei instituía um regime de extinção e parcelamento de débitos aplicável exclusivamente nas condições que especificavam, entre elas a existência expressa e irrevogável de impugnação proposta nos moldes do artigo 13 da Portaria Conjunta PGFN-RFB, número 6, de 22 de julho de 2009, publicado no DOU em 23 de 7 de 2009, que regulamentava em cumprimento a previsão de seu artigo, que regulamentava essa lei 11.941 de 2009, em cumprimento da previsão de seu artigo 12. Estando presente recurso pendente de julgamento até a presente data, não houve, por óbvio, a referida desistência, o que torna inaplicáveis os dispositivos da referida lei ao presente caso, sendo absolutamente ilógica a cogitação de retroatividade. Então, pelo exposto, eu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, apenas para afastar a cobrança da multa de mora lançada na auto de infração em questão. Lembrando que o provimento parcial é porque o requerimento original falava em provimento total, só que havia um débito de juros que não foi contestado. Então, em resumo, dar provimento ao questionamento da cobrança da multa de mora, pela ocorrência da denúncia espontânea. Esse é o meu voto. Bom, vamos a alguma discussão, conselheiros? Para mim está ok, presidente. Ok. Thiago, alguma consideração? Nenhuma, presidente. Então vamos à votação. Conselheiro Adelino. Vou acompanhar. Conselheiro Thiago. Acompanhe, presidente. Ok.
Então, proclamando aqui o resultado. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial e custo voluntário, apenas para afastar a cobrança da multa de mora lançada no auto de infração em questão. Agradeço a presença do doutor Patrono. Muito obrigado. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Bom, seguindo aqui na pauta... Oi? 10 segundinhos para eu pegar uma água, que eu estou sem garçom aqui. Bom, então fazer um intervalo de 5 minutos? Pode ser. Tá, então são 10h30, voltamos 10h35, ok? Ok, presidente, gravação interrompida.